Nosso primeiro tópico de hoje é sobre a lei de Coulomb, onde nós vamos abordar a introdução e carga quantizada e a carga conservada. Introdução. Os filósofos da Grécia Antiga descobriram que se um pedaço de âmbar fosse friccionado e depois aproximado de pedacinhos de palha, né, esses pedacinhos seriam atraídos pelo âmbar. Hoje, sabemos que a atração entre a palha e o âmbar é devido à força elétrica ou força eletrostática. Bom, vamos entender inicialmente como é que isso funciona. Né? Aqui nós temos na figura, tá, esse bastão de vidro aqui, tá, ele está pendurado por esse fio, né, ele está isolado aqui de qualquer superfície. Significa que esse fio ele não deixa passar nenhum tipo de carga. Tá? Bom, então vamos supor que esse nosso tubo de vidro está suspenso aqui. Tá? Bom, vocês veem aqui embaixo um outro tubo aqui de vidro. Tá? Então, o que aqui acontece aqui? Dois bastões de vidro foram esfregados com um pedaço de seda. Ou seja, a gente pegou um pano, um tecido, e atritou esse primeiro bastão de vidro e deixou pendurado aqui nesse fio. Pegamos um outro bastão de vidro, né, e atritamos com um tecido. Tá? Bom, então o que acontece? Esse bastão de vidro aqui, tá, ele é aproximado desse que está suspenso pelo fio. A gente vem com o bastão e aproxima. Quando isso acontece, né, chegamos perto dele, esse bastão que está movimentado, que está pendurado, né, ele começa a se movimentar para cá, querer se afastar desse bastão que a gente está segurando. E se a gente afasta novamente esse bastão de vidro, ele permanece imóvel. Agora, se a gente aproxima, né, o que acontece com esse que está pendurado? Ele começa a se movimentar para longe desse nosso bastão que estamos segurando. Tá? Bom, aqui, essa setinha mostra, né, o sentido de movimentação do nosso bastão de vidro aqui, como se fosse alguma força estivesse empurrando esse bastão para o outro lado. Isso também nós sentimos segurando esse bastão de vidro aqui, com essa outra força em sentido contrário. Tá? Qual é a outra situação? Olha lá, novamente, dois bastões aqui, esse bastão de vidro pendurado por esse fio, né? E agora um outro bastão, porém, de plástico, né? Não sendo de vidro. Tá? O que a gente faz? Mesmo procedimento. A gente pega, né, uma flanela, esfrega o bastão de vidro, e pega outra flanela e esfrega o bastão de plástico. Tá? O que a gente faz? O mesmo experimento. A gente pega esse bastão de plástico e vai aproximando desse que está pendurado. Né? O que acontece? Esse bastão de vidro que está pendurado, ele se movimenta de uma maneira que ele se aproxime do bastão de plástico. Então, a gente consegue observar esse fenômeno, né, com dois bastões de vidros e com bastão de vidro e outro de plástico, sendo que nos dois bastões de vidro, né, esse que está pendurado ele tende a se afastar. Tá? E quando a gente segura o bastão de plástico e aproxima desse de vidro pendurado, esse de vidro que está pendurado ele tende a se aproximar. Tá? Então, isso foi observado, né, que existe
uma sensação e uma observação de repulsão, né, e de atração entre os dois bastões de vidro. Outra coisa que consegui, entre os dois bastões, sendo aqui no primeiro caso 2 bastões de vidro, no segundo caso um de vidro e outro de plástico, né? O que a gente consegue observar é o quê? Que dependendo do material, vidro ou plástico, e claro, sendo atritado por um tecido, no caso, um tecido de seda, né, tem comportamentos distintos, tá? Então, nós temos comportamentos de atração ou de repulsão, tá? Bom, e com isso, né, nós conseguimos observar duas situações, interpretar, né, que pelo menos existem dois tipos de carga, né, e que também, quando a gente faz o atrito com o tecido de seda nos bastões, né, a gente proporciona excesso de carga, né, nesses bastões. Tá? Então, a observação aqui embaixo diz o seguinte: partículas com carga de mesmo sinal se repelem, e partículas com carga de sinais opostos se atraem. É o que aconteceu lá atrás. Né? Dois bastões de vidro se repelem. Um bastão de vidro e um bastão de plástico se atraem. Significa que o bastão de vidro tem um excesso de um tipo de carga e o bastão de plástico tem o excesso de outro tipo de carga. Né? E essas cargas de mesmos sinais, né, de mesmo sinal, se repelem e de sinais diferentes se atraem. Tá? Tudo bem, gente? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem interromper a qualquer momento. Ok, professor. Aí, no caso, o senhor está dizendo que o bastão poderia ter cargas elétrons ou prótons, né? Aí, no caso, se um tiver elétrons e outro prótons, ele se atrai. Caso estejam ambos elétrons, se repelem. Bom, até aqui, no momento do estudo, o que se sabia? Né? Sabia que o âmbar ele poderia atrair aquelas palhas, né? E fizeram esse experimento com os bastões de vidro e com bastão de plástico. E foi observado que, com eles sendo atritados, né, eles conseguiram adquirir excesso de carga. E que, como um bastão de vidro com a proximidade de outro bastão de vidro tem um comportamento e com a proximidade com um bastão de plástico tem outro comportamento, isso significa que temos dois tipos de cargas. Tá? Então, até aqui era o que os cientistas tinham descoberto na época. Tá? E passando adiante, tá? Para simplificar e interpretar essa situação, né, foi dito o seguinte, que o bastão de vidro ele ganhava, né, quando era tritado, excesso de cargas chamadas de cargas positivas, representado pela letra mais. Tá? E o bastão de plástico, quando atritado com um tecido de seda, ele ganhava, ou seja, recebia excesso de cargas chamadas de cargas negativas. Tá? Então, tinha um comportamento diferente entre cargas. Né? Então, sabia-se que são cargas que existem dois tipos de cargas, tá? E que quando essas cargas têm o mesmo sinal, o mesmo valor, o mesmo nome, elas se repelem. E quando elas têm valores diferentes, elas se atraem. Então, precisou atribuir um nome para essas cargas. Então, foi atribuído que, no caso do bastão de vidro, foi chamado de carga positiva, essa que foi adquirida por excesso. E para o bastão de plástico, foi atribuído o nome de carga negativa. Tá? Então, até agora, nós sabemos que essas cargas têm nomes, né? Elas são de dois tipos, né? E para o tipo de carga
adquirida pelo bastão de vidro, nós chamamos de cargas positivas. Tá? E para o tipo de cargas adquiridas pelo bastão de plástico, chamamos de cargas negativas. Tá? Representamos as cargas positivas pela letra mais, né? E as cargas negativas, né, pelo símbolo mais, e as cargas negativas pelo símbolo menos. Tá? Daí o que mais? Né? Olha lá, cargas de mesmo sinal se repelem, olha lá elas se afastando. E cargas de sinais contrários se atraem. Tá? E conforme a gente vê na legenda aqui na nossa figura, ó, dois bastões carregados com carga de mesmo sinal se repelem. Dois bastões carregados com carga de sinais opostos se atraem. Os sinais positivos indicam um excesso de carga positiva e os sinais negativos indicam um excesso de cargas negativas. Tá? Tudo bem, gente? Bom, continuando. Agora a gente precisaria investigar um pouquinho mais, né, o comportamento dessas cargas em materiais diferentes. Tá? Então, com isso, a gente vai na tabela periódica, a gente consegue observar o quê? Né? Cada átomo, né, da tabela periódica tem uma configuração, né, entre a sua estrutura eletrônica. Tá? Daí o que significa? Que dependendo do material, né, ele pode adquirir excesso, né? Ele pode ter facilidade para adquirir cargas positivas ou facilidade para adquirir cargas negativas. Tá? Bom, então nós temos aqui uma ilustração, olha lá, tá? Onde diz o seguinte, uma escala aqui, ó, e nós temos os seguintes materiais: vidro, lã, seda, algodão, cobre, enxofre e plástico, ordenados aqui da nossa esquerda para a nossa direita. Esses materiais que estão mais à nossa esquerda, eles têm essa característica aqui, ó, de perder elétrons, tem a tendência de perder elétrons. Enquanto esses materiais que estão mais à nossa direita, eles têm a tendência de ganhar elétrons. Tá? Aquele que foi citado agora há pouco, que são elétrons. Tá? Bom, se nós temos um átomo, né, ele é formado por alguns componentes dele. Tá? Então, esses átomos, né, eles têm, em sua composição, eles têm um núcleo e a eletrosfera. Tá? Então, nesse núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, nós temos os chamados elétrons. Tá? Bom, daí continuando, tá? No nosso próximo tópico, olha lá. Observamos também, nesse universo de material que existe na natureza, identificamos condutores isolantes. Né? Nós temos condutores, né? Semicondutores, supercondutores. Tá? Condutores, né? Ou no caso, condutores elétricos, são aqueles materiais onde esses que nós chamamos, né? Esses elétrons, eles têm essas cargas elétricas, né? Sejam cargas elétricas positivas ou negativas, têm facilidade para se movimentar nesse meio. Né? Isolantes são aqueles que têm dificuldade, né? Onde essas cargas elétricas têm dificuldade em se movimentar nesse ambiente. Tá? Bom, e finalmente chegamos a essas partículas, né, do nosso átomo. Né? Essas partículas carregadas, que eu citei agora há pouco. Nós temos os prótons, né, os elétrons e os nêutrons. Né? Os prótons e os nêutrons estão concentrados ali, ó, onde nós chamamos no átomo, na parte mais central, que é o núcleo, enquanto que os elétrons estão na parte periférica. Tá? Essas cargas elétricas que são atribuídas aos prótons e aos elétrons, né, elas são representadas por esse Ezinho aqui. Tá?
que é o módulo de cargas positivas ou o módulo de cargas negativas. Tá? Então, essas partículas, né, pode ser prótons ou elétrons, né, ela tem um valor, né, que chamamos de carga elementar, esse Ezinho aqui. Tá? Bom, e continuando em condutores isolantes, agora que a gente fez essa situação, né, essa localização, observamos o quê? Tá? Que essas cargas elétricas, elas podem se movimentar, né, no material, desde que eles permitam, né, a facilidade ou a dificuldade, ou seja, desde que eles sejam condutores ou isolantes. Tá? Então, vamos fazer o seguinte experimento aqui. Nós temos um bastão aqui, ó, né? No caso aqui, um bastão de cobre. Tá? Aquele material onde ele tem lá, a gente observa lá, ó, tem uma característica eletrônica na sua tabela periódica. Então, esse bastão de cobre, né, ele possui tanto cargas positivas, tanto cargas negativas. Tá? Se considerarmos que ele é um bastão eletricamente neutro, significa que a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Tá? Estão formando o mesmo número, né, de cargas, a mesma quantidade de partes. Então, o que a gente faz aqui? É o seguinte, a gente pega um outro bastão de plástico, tá? Atritamos um tecido de seda, e o que vai acontecer com esse bastão de plástico? Ele vai ter característica de adquirir cargas elétricas negativas. Então, ele vai ter excesso de cargas elétricas negativas. Tá? A gente pega esse bastão de plástico e aproximamos desse bastão de cobre que está pendurado. Tá? Então, o que vai acontecer? Olha lá. Esse bastão de plástico com excesso de cargas negativas, ele vai, como sabemos que cargas de sinais diferentes se atraem, ele vai atrair as cargas positivas desse bastão de cobre para o lado daqui, enquanto que as cargas negativas desse mesmo bastão de cobre vão ser repelidas para a outra ponta do bastão. Consequentemente, olha lá, cargas de sinais contrários se atraem. Então, esse nosso bastão de cobre, ele vai ser atraído pelo nosso bastão de plástico. Então, essa movimentação, esse novo rearranjo de cargas, nós chamamos que corresponde a cargas elétricas induzidas. Se o nosso bastão de cobre fosse carregado positivamente nessa extremidade e carregado negativamente na outra extremidade, tá? E com isso vai aparecer a força de atração entre esses dois bastões. Tá? E se eu afastar esse bastão de plástico do nosso bastão de cobre, o que vai acontecer, né? Essas cargas elétricas vão voltar a se realinhar como estavam anteriormente. Então, ele vai deixar de ser carregado positivamente nessa extremidade e negativamente na outra extremidade, e vai passar a voltar ao seu estado inicial, que é de cargas em equilíbrio, ou seja, neutro. Então, nesse caso, observamos como podemos induzir as cargas elétricas em um determinado material. Tá? Tudo bem, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem interromper a qualquer momento. Tá? Vocês aproveitem e escrevam os nomes e os números de matrículas de vocês aqui na nossa lista de frequência. Continuando. Definição da lei de Coulomb. Né?
Agora que nós já sabemos que cargas elétricas elas podem ter nomes, podem ter dois nomes, cargas positivas, representadas pelo sinal mais, e cargas negativas, representadas pelo sinal menos, que essas cargas de nomes diferentes se atraem, de mesmo nome se repelem, nós podemos partir para a definição da lei de Coulomb. Tá? Então, nós temos aqui a ilustração, olha lá, 3 situações A, B e C. A primeira situação, olha lá, nós temos duas cargas elétricas de mesmo sinal, né? Carga mais, carga mais. Tá? Sempre desenhe o vetor força com a origem da partícula. Tá? Do que isso significa? Significa que a gente traça uma linha aqui e que essa força de repulsão entre essas partículas, elas estão alinhadas, né, nessa mesma linha que passa no centro entre as duas partículas. As forças tendem a afastar as partículas. Isso acontece porque essas partículas têm o mesmo sinal. Né? Então, cargas elétricas de mesmo sinal, né, elas se repelem. Tá? Bom, no item B, olha lá, agora essas cargas elas são negativas. Mais uma vez, como elas têm um mesmo sinal, elas também vão se repelir. Né? Ou seja, vai existir uma força atuando nessa carga aqui, ó, da nossa direita, empurrando para longe, né, a nossa carga da esquerda. E a mesma coisa acontece nessa carga da esquerda, uma força afastando para longe da outra carga do lado direito. Tá? No item C, olha lá, nós colocamos uma carga positiva e outra carga negativa, ainda nesse nosso eixo aqui. Ó, tá? Aqui, porém, as forças tendem a aproximar as partículas. Isso acontece porque essas cargas têm sinal contrário, ou seja, vai aparecer, ó, uma força de atração nessa carga aqui, e, consequentemente, outra força de atração nessa outra carga. Tá? Então, aqui, ó, nós identificamos cargas elétricas, né, de sinais iguais, sinais contrários, tem comportamento, né, onde a gente identifica forças de atuação em cada uma dessas cargas. Tá? Bom, dessa maneira, olha lá, nós poderemos definir ou interpretar, enunciar a nossa lei de Coulomb. Tá? Então, o que se corresponde a essa lei de Coulomb? Nós temos duas cargas, né? Eu vou chamar de carga Q1 e carga Q2. Né? Por exemplo, se elas tiverem o mesmo sinal, o que vai acontecer? Essas cargas vão sofrer repulsão. Tá? Olha lá, a carga Q1 ela está distante de um valor R da carga Q2. Tá? A carga Q1, como ela tem o mesmo sinal da carga Q2, ela vai sofrer uma força de repulsão. Tá? A carga Q2 também sofrerá uma força de repulsão. Tá? Então, o que a gente observa aqui da lei de Coulomb? Né? Vai existir forças de repulsão entre cargas de mesmo sinal. Tá? Mas só isso não é suficiente. Para interpretar esse fenômeno, né, o que foi feito? Se a gente aumentar os valores das cargas Q1 e Q2, o que vai acontecer com essa força de repulsão que atua entre essas cargas? Também vai aumentar. E se a gente diminuir, né, o valor das cargas Q1 e Q2, essa força de repulsão, né, também irá diminuir. Tá? E com isso, nós identificamos que
o produto dessas cargas, Q1 multiplicado por Q2, né, é diretamente proporcional ao módulo, né, dessa força de repulsão. Tá? No caso, né, de carga de mesmos sinais. Se as cargas tiverem sinais contrários, nós teremos força de atração. Tá? Ora, independente do valor da carga, né, se a gente pegar o módulo da carga Q1 e multiplicar pelo módulo da carga Q2, né, nós teremos uma força de atuação, de interação entre as cargas. Se a gente aumentar o valor, né, dessas cargas Q1 e Q2, essa força, o módulo da força de repulsão, aumenta. Se a gente diminuir a intensidade das cargas Q1, do valor das cargas Q1 e Q2, né, esse módulo da força de interação também vai diminuir. Com isso, nós identificamos que o produto do módulo das cargas Q1 e Q2 é diretamente proporcional ao módulo da força de interação. Tá? Bom, continuando. Agora, vamos manter o valor dessas cargas constantes. Se a gente aumentar a distância entre a carga Q1 e a carga Q2, né, o que vai acontecer com o módulo dessa força de interação? Vai diminuir, né? Vai ficar mais fraquinha. Tá? Agora, se a gente aproximar, né, a distância entre a carga Q1 e a carga Q2, tá? O módulo dessa força de interação vai aumentar. Tá? E se a gente for anotar esses valores, por exemplo, né, em uma tabela, né, valores das cargas, né, e anota o valor da força de repulsão, né, distância entre as cargas, e anota o valor da força de repulsão. O que a gente vai identificar é que essa força, módulo da força de repulsão, né, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas duas cargas. Ou seja, se a gente aumentar a distância entre essas duas cargas, essa força vai diminuir. Tá? Se a gente diminuir a distância entre essas duas cargas, o módulo dessa força vai aumentar. Tá? E com isso, nós podemos escrever aqui, ó, né, que o módulo da força de interação, né, entre essas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto das cargas no módulo das cargas Q1 e Q2 e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas duas cargas. Né? E aqui nós temos o enunciado da lei de Coulomb. Tá? Observem, né, que existe a semelhança com a lei de Newton, né, da gravitação. Nós temos uma massa 1, uma massa 2, estão separados por uma distância E, né, e o produto dessas cargas, né, dividido pelo quadrado da distância entre elas, né, é igual ao módulo da força gravitacional. Tá? Qual é a diferença da força gravitacional para a nossa força elétrica, nossa força eletrostática? Né? É que, no caso da força gravitacional, nós temos apenas um valor de carga, né, da carga da massa. Vamos supor assim, o valor atribuído para o sinal da massa. Né? Enquanto que para a força eletrostática, né, nós temos cargas com sinais positivos ou com sinal negativo. Tá? Esse K que aparece aqui na nossa fórmula, né, é uma constante de proporcionalidade. Tá? Por quê? Olha lá, se a força é dada em newtons, daqui do outro lado nós temos cargas elétricas e distância. Né? Não tem como a gente igualar. Para igualar, a gente precisa atribuir, né, uma constante para ajustar essas unidades. Então, por isso que aparece nosso casinho aqui. Né? O nome desse K, né, é o quê? É constante, né, de ajuste ou constante de proporcionalidade. Bom, nós utilizamos, né, em trabalho científico, né, o sistema de unidades, né,
internacional, né? Onde nós temos grandezas, nós temos as grandezas e suas respectivas unidades de medidas padronizadas. Então, F, aqui, o módulo de F, né? F aqui, ó, né? É o módulo da força eletrostática, né? A unidade da força eletrostática, né, dessa grandeza, é o Newton, né, representado por N maiúsculo. O Q, que pode ser Q1 e Q2, né, é o módulo da carga elétrica. A unidade da carga elétrica é o Coulomb, representado pelo C maiúsculo. No nosso caso aqui, D, ou R, né, é o módulo da distância entre essas cargas. A unidade é o metro, representado por M maiúsculo, M minúsculo. E o K é aquela constante que eu falei, aquela constante de proporcionalidade, constante de ajuste de unidade. A unidade desse K é Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Tá? Tudo bem, gente? Tudo certinho, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem interromper a qualquer momento. Tá? Bom, nós vamos inicialmente falar aqui sobre a corrente elétrica, que é uma outra grandeza, né? Que ela é atribuída a partir da variação de cargas elétricas em função do tempo. Tá? Então, podemos inicialmente apresentar, sem entrar em muitos detalhes, que a corrente elétrica, representada pela letra I, possui a unidade no sistema internacional, o ampere, representado pelo A maiúsculo. Essa corrente elétrica é definida como a derivada da carga em relação ao tempo. Tá? Por que a gente precisou falar de corrente elétrica? Porque a unidade do Coulomb ela é atribuída a partir da corrente elétrica. Tá? Então, 1 Coulomb corresponde ao quê? A 1 ampere multiplicado por 1 segundo. Então, aqui, ó, necessariamente, a gente precisou falar de corrente elétrica para interpretar o significado da unidade Coulomb, unidade da carga elétrica, no sistema internacional de unidades. Tá? Bom, esse K, né, que é a constante de proporcionalidade, constante de ajuste, ele tem um valor, né, que corresponde a 1 sobre 4π ε0, e essa quantidade tem o valor de 8,99 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Tá? Esse 4π a gente já conhece lá da matemática, e aqui, olha lá, apareceu uma constante nova, né? Um ε0. Esse ε0, ele também tem um valor, né, atribuído a ele. O valor dele é de 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 Coulomb quadrado por Newton metro quadrado. Tá? O nome desse ε0, né, é chamado de constante elétrica. Né? É aquela constante, né, que é atribuída em situações onde nós temos cargas elétricas. Tá? Essa constante elétrica também vocês podem encontrar nos livros didáticos como definida pelo nome de constante de permissividade elétrica no vácuo. Tá? Bom, agora tem uma pergunta interessante, né, que a gente pode se fazer. Como surgiu esse valor para a constante de ajuste de proporcionalidade, essa constante K? Onde é que veio esse 8,99 vezes 10 elevado a nona Newton metros quadrados por Coulomb ao quadrado? De onde é que veio isso? Bom, a resposta é a seguinte, né? Ela veio, né,
a partir da conversão de um sistema antigo. Um sistema antigo chamado de CGS, o sistema gaussiano. O sistema atual que utilizamos é o sistema internacional, chamado de SI. Então, para a gente poder se situar, o sistema antigo ele dizia o seguinte, que a grandeza, a força, né, força eletrostática, era medida em Dina. Tá? E a carga elétrica era medida em unidade eletrostática. Já a distância, né, comprimento, era medida em centímetro. Bom, e com isso, né, dentro, obedecendo essas unidades aqui, olha lá, foi atribuído, né, o valor da constante igual a 1, ou seja, adimensional e unitária. Tá? Então, no sistema antigo, né, o sistema de unidade antigo, né, a lei de Coulomb era interpretada desse jeito. Né? Ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, ao módulo do produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas cargas. Então, antigamente, a nossa lei de Coulomb era interpretada dessa maneira. Né? Como houve a necessidade de criar um outro sistema chamado de sistema internacional que tornasse essas unidades e grandezas mais adequadas, né? Precisou fazer um reajuste nesse sistema antigo. Então, o reajuste diz o seguinte, né, que uma conversão do sistema antigo para o sistema novo, que 1 newton corresponde a 10 a quinta dinas. Né? 1 coulomb corresponde a 2,99 vezes 10 elevado a nona unidade eletrostática. E 1 metro corresponde a 1 vezes 10 elevado à segunda centímetro. Com isso, olha lá, a nossa uma unidade eletrostática pode ser escrita como sendo a raiz quadrada, né, de 1 dina elevado à raiz quadrada, que multiplica centímetros. Tá? Então, devido a essa mudança, né, de unidade, né, foi necessário a gente reajustar a nossa definição da lei de Coulomb. Tá? Então, com a definição da lei de Coulomb, o que aconteceu? Olha lá, apareceu uma constante aqui para ajustar essas unidades devido a essas mudanças. Então, essa constante é que a gente chamou de constante, né, de ajuste de unidade, né, constante de proporcionalidade, K. Que possui esse valor, olha lá, 1 sobre 4πε0, que corresponde a 8,99 vezes 10 a nona newton, metros quadrados por coulomb ao quadrado. Esse 1 sobre 4πε0, ele surgiu da conversão do sistema antigo, sistema gaussiano, para o sistema mais atual, o sistema internacional. Tudo bem, gente? Tudo certinho? Pessoal, mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem interromper a qualquer momento. Tá? E, professor, no caso, a gente vai usar essas constantes aí? Tá. Bom, se a gente tivesse, por exemplo, há 30 anos atrás, exato, né? Era comum a gente estudar nos nossos livros didáticos, nas escolas, nos nossos bancos de sala de aula, né? Mais de um sistema de unidade. Né? Normalmente a gente estudava utilizando o sistema antigo, era o chamado sistema gaussiano, né? E pedia para converter, olha, converta do sistema gaussiano para o sistema internacional. Né? Então, a gente estudava paralelamente isso. Hoje, não, a gente não encontra mais no livro didático esse sistema mais antigo, que ele já caiu em desuso, já está desatualizado. Né? Então, nós só vamos nos preocupar agora
com as unidades e grandezas, né, do sistema internacional, que é o atual. Ou seja, a gente vai utilizar aqui, ó, para a lei de Coulomb, né, essa nossa fórmula, e com essa constante K, que corresponde a esse valor aqui, ó, 8,99 vezes 10 a nona, unidade do sistema internacional. Tá? Tudo bem? Bom, dando continuidade, tá? A gente vai para o nosso próximo tópico, que é a carga quantizada. Tá? Na época de Benjamin Franklin, a gente precisa retomar um pouquinho a nossa história, né? A carga elétrica era considerada um fluido contínuo. Foi Benjamin Franklin que investigou as cargas elétricas, né? E utilizando o sistema de contabilidade bancário, ele atribuiu que as cargas elas teriam nomes cargas positivas e cargas negativas, referente ao excesso, né, de cargas elétricas em determinado corpo. Então, foi ele que atribuiu o nome de cargas positivas e cargas negativas a essas cargas elétricas. Naquela época, imaginava-se que essas cargas eram contínuas, ou seja, aquela observação que a gente fez lá no começo, que nós temos um núcleo, né? Dentro desse núcleo nós temos cargas, os prótons, né? E os nêutrons, e na parte periférica do núcleo, os elétrons, que são as cargas negativas, né? Não era levado em conta, né? Imaginava que a carga elétrica era um contínuo, como se fosse um fluido, semelhante à água, né? Hoje, sabemos que este fluido elétrico, ele não é a gente fez um comentário bem breve. Tá? Então, olha lá. O módulo dessas cargas elétricas, aqui, ó, é definido como um número que multiplica o valor dessa carga chamada de carga elementar. Essa carga elementar, ela tem um valor de carga elétrica atribuída a ela. Né? Ela corresponde a 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Olha lá, estamos aqui em unidade do sistema internacional. Tá? E quem é esse N? É o número de elementos, né, que multiplicam, né, essa carga elementar. Esses elementos eles podem ser o quê? Eles podem ser prótons ou podem ser elétrons. Prótons são aquelas cargas positivas que a gente viu agora há pouco, né, que está localizada ali no núcleo do átomo. E os elétrons são aquelas cargas negativas referentes ali, ó, né, na periferia do núcleo do átomo. Esse número significa que a gente pode contar tantos prótons, tantos elétrons. Como nós podemos contar, significa que esse N pertence ao conjunto dos números inteiros, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, aqui nós temos a definição da nossa carga elétrica, que é o N vezes E. Esse Ezinho aqui é chamado de carga elementar. Ele tem esse valor de 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, unidade do sistema internacional. E esse N é um número inteiro. Tá? Tudo bem, gente? Bom, olha lá, aqui na tabela 21, a gente vê, ó, essas partículas, né, que compõem, né, o nosso átomo. Nós temos elétron, próton e nêutron. Elétron é representado pelo nosso Ezinho, aqui, ó, sinal negativo aqui na frente. O próton por um P, né, um Pzinho, e o nêutron por um N. A carga do elétron, olha lá, é
tem um sinal menos aqui, ó, menos E. A carga do próton é uma carga positiva, e tem um mais Ezinho aqui, ó, um E. E o nêutron não tem carga, tá? É zero. Bom, nesse próximo tópico, né, nós atribuímos que essa carga é conservada. Né? O que significa? A carga total de um sistema, né, isolado é constante. Ou seja, né, elas vão se rearrumar, né, em um sistema, mas elas não vão ser construídas ou destruídas, elas vão ser conservadas. Né? Ou seja, vai acontecer que elas vão partir de um elemento para o outro, de um material para outro material, né? Vão se deslocar, mas elas não vão ser destruídas, elas vão ser sempre conservadas. Tá? Tudo bem, gente? Bom, daí com isso nós finalizamos inicialmente, né, o nosso tópico referente à lei de Coulomb. Tá? Para ilustrar, né, o conteúdo teórico que a gente abordou, né, nós vamos analisar alguns exercícios para fixar, né, o conteúdo ministrado. Tá? Então, eu selecionei alguns exercícios. Esses exercícios estão disponíveis. Essa lista de exercícios está disponível na área de vocês no SICA. Vocês podem ir lá consultar e encontrar o respectivo. O slide também, professor? Não, o slide ele não está disponível lá, mas eu deixei disponível lá no SIGA, né, todo o material referente à aula de hoje. Então, o apostilado, o livro, tudo que está no livro, eu apresentei aqui no slide. Tá? Então, vai estar disponível lá para vocês. Tá? Eventualmente, né, também se houver tempo, eu vou deixar disponível no SIGA a nossa aula gravada. Então, se vocês, por algum momento, ou aconteceu alguma falha de internet, algum atraso, né, ou vocês perderam a conexão, voltaram, perderam algum momento da aula, vocês podem consultar a posteriori, né, a aula gravada no SIGA. Tá? Ok. Pessoal, mais uma vez, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês têm a liberdade de interromper a qualquer momento. Tá? Nosso exercício. O primeiro problema diz o seguinte: qual deve ser a distância entre a carga pontual Q1 igual a 26 microcoulomb e a carga pontual Q2 igual a menos 47 microcoulomb, para que a força eletrostática entre as duas cargas tenha um módulo de valor igual a 5,7 newton. Tá? Então, nós temos carga Q1, carga Q2, né? O valor da força de interação, e ele pede para calcular a distância entre essas duas cargas. Como é que a gente vai resolver esse problema? A gente vai resolver a partir da lei de Coulomb, que diz o seguinte: o módulo da força, né, de interação é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância dessas cargas. Tá? O módulo da força eletrostática, olha lá, entre Q1 e Q2, separado com uma distância R, é dado pela lei de Coulomb. Tá? Olha a nossa lei de Coulomb. F igual àquela constante que eu falei, constante K, né? Módulo de Q1, que multiplica o módulo de Q2 sobre R ao quadrado. Esse R é a distância entre essas cargas. Ele quer que a gente calcule o R. Então, o que vai acontecer? Olha, esse R que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Né? E daí, continuando, olha lá.
eu tenho que explicitar o nosso R, e esse F aqui vai passar dividindo. Como o nosso R está ao quadrado, a gente tira a raiz quadrada desse lado, raiz quadrada do outro lado. Então, vai ficar R igual a raiz quadrada de K, que multiplica Q1, módulo de Q1, que multiplica módulo de Q2. E isso tudo dividido por F, que é a força de interação. Tá? Quem é o nosso Q1? Tá? 26 microcoulomb. Tá? Micro, olha lá, é um submúltiplo, que corresponde a 10 elevado a menos 6. Então, a gente escreve aqui, ó, na verdade é 26, né? Aqui tem um erro de digitação. É 26 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, Q1. Q2, menos 47 microcoulomb. Ou seja, Q2 é igual a 47 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Tá? Que é o nosso K? K é aquele que a gente viu lá atrás, né? 8,99 vezes 10 elevado a nona. Unidade do Sistema Internacional. E a força de interação é 5,7 newtons. Tá? Olha, observem, todas as unidades aqui, ó, nós temos que estar, né, em unidade do Sistema Internacional para que a conta dê certo. Tá? Se tiver algum erro, vocês têm que ajustar para não corrigir. Por exemplo, se a distância aqui, ó, tá? Para que a distância seja dada em metros, é recomendável que a carga esteja em coulomb, né, e a força em newton. Tá? E resolvendo isso tudo, nós encontramos o valor de 1,39 metros, né, de distância entre as cargas Q1 e Q2. Tá? Tudo bem, gente? Tudo certinho? Alguma dúvida sobre o problema? Tudo bem, né? Por enquanto, tudo bem. Então, vamos passar para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: a descarga de retorno de um relâmpago típico, uma corrente de 2,5 vezes 10 elevado à quarta amperes, é mantida pelo tempo de 20 microsegundos. Tá? Então, nós temos uma corrente elétrica, um tempo de 20 microsegundos, tá? Que foi mantida nesse relâmpago. A pergunta é qual o valor da carga transferida, né? Já que um relâmpago, né, transfere cargas elétricas. E nós temos aí corrente elétrica, né? Temos tempo, né? Ele pede o valor da carga. Para a gente resolver esse problema, nós temos que utilizar a definição da corrente elétrica, né? Onde a corrente elétrica é o quê? A variação da carga em um determinado intervalo de tempo. Tá? Bom, como nós queremos saber a carga, né, o que a gente faz? A gente explicita a carga. Quem é a corrente? 2,5 vezes 10 a quarta, ampere. O que é o tempo? 20 microsegundos. Micro é um submúltiplo, corresponde a 10 elevado a menos 6. Então, vai ser 20 vezes 10 elevado a menos 6 segundos. O resultado dessa conta toda nos dá 0,5 coulomb. Então, essa é a nossa carga elétrica transferida, né, nessa descarga desse relâmpago. Tá? Tudo bem, gente? Tudo certinho, né? Bom, vamos aproveitar e partir para o próximo problema. O problema diz o seguinte: uma partícula com carga de 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, né, está a 12 centímetros de distância, tá, de uma segunda partícula com carga de menos 1,5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Calcule
o módulo da força eletrostática entre as partículas. Então, nós temos 3 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb, uma partícula. Tá? A outra partícula de menos 1,5 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Tá? E a distância de 12 centímetros entre essas duas partículas. Tá? Ele pede para a gente calcular, tá, o módulo da força de interação entre essas partículas. Então, mais uma vez que a gente vai utilizar aqui, a gente vai precisar utilizar a lei de Coulomb. Tá? Olha lá, lei de Coulomb, tá? Igual a K, a constante de ajuste, né? Constante de proporcionalidade, Q1 vezes Q2, módulo de Q1, módulo de Q2, e dividido por R ao quadrado. Quem é o nosso K? 8,99 vezes 10 elevado a nona. Unidade do sistema internacional. Q1 corresponde a 3 vezes 10 elevado a menos 6, também em unidade do sistema internacional. E Q2, 1,5 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Também em unidades, né, do sistema internacional. O que nós devemos nos ater nesse caso aqui a distância está em centímetros, tá? Então, ela não está em unidade do sistema internacional. O que a gente tem que fazer? Tem que converter 12 centímetros em metros. Tá? Então, essa conversão nos dá o valor de 0,12 metros. Corresponde que 12 centímetros igual a 0,12 metros. Tá? Bom, então, dessa maneira, né, agora que já ajustamos todas as unidades, temos como resultado da força de interação o valor de 2,81 newtons. Tá? Tudo bem, gente? Tudo certinho? Ficou claro esse problema? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper a qualquer momento. Tá? Bom, agora vamos partir para o nosso próximo problema, que diz o seguinte, né? Nós temos 2 pequenas gotas d'água esféricas, com cargas iguais de menos 1 vezes 10 elevado a menos 16 Coulomb. Essas gotas estão separadas por uma distância entre os centros de aproximadamente 1 centímetro. Tá? Ele pede, né, para calcular qual o valor do módulo da força eletrostática a que cada uma das gotas está submetida. E também ele pede para calcular quantos elétrons em excesso possui cada gota. Bom, a gente viu que pelo item A, nós temos carga elétrica, temos distância, nós utilizaremos a lei de Coulomb. Então, no item A, olha lá, lei de Coulomb. A constante, né, 8,99 vezes 10 a nona, vezes Q1, né, 1 vezes 10 a menos 16, e vezes Q2, 1 vezes 10 elevado a menos 16. Por isso que está elevado aqui ao quadrado. Né? A distância, olha lá, mais uma vez, a distância está em centímetros. Então, temos que converter para metros. Tá? Aqui o cent é um submúltiplo, que corresponde a 10 elevado a menos 2. Tá? Então, convertemos para metros, e agora sim que as unidades estão ajustadas, a gente consegue calcular essa força de interação, que nos dá o resultado de 8,99 vezes 10 elevado a menos 19 newtons. Tá? Tudo bem, gente? Bom, vamos partir para o item B. Ele pede para calcular quantos elétrons de excesso possui cada gota.
a gente vai, olha, utiliza, né, a expressão da carga elementar, né, onde a carga total é igual ao número de elétrons, o número de prótons, vezes o valor da carga elementar. Como ele quer saber o número, né, no caso, né, de elétrons, né, então o que é que a gente faz? A gente divide, né, o valor da carga total de uma gota, né, dividido pelo valor da carga elementar. Qual é o valor da carga total aqui na gota? Menos 1 vezes 10 elevado a menos 16. Qual é o valor da carga elementar? Né? 1 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Né? Olha lá, tanto a carga elétrica quanto a carga elementar estão em valores, né, de unidade do sistema internacional. Bom, esse sinal menos aqui, ó, é para dizer que nós estamos calculando, levando em conta essa carga elétrica negativa. Né? E esse valor menos aqui é o valor dessa carga, né, na gota. Né? Então, com isso, né, esses sinais se cancelam, né? Isso acaba sendo redundante fazer essa interpretação. Né? Como nós temos Coulomb em cima e Coulomb embaixo, também se cancelam. Né? Então, isso significa que o número, no caso, um número de elétrons, né, corresponde ao valor de 625. Tá? Olha lá, é um número inteiro. Tá? Então, conforme a gente viu anteriormente, esses elétrons podem ser contados. Então, presente em uma gota esférica, né, com a quantidade de carga elétrica de menos 1 vezes 10 elevado a menos 16 coulombs, significa que temos 625 elétrons dentro dessa gota. Tá? Tudo bem, gente? Ficou entendido essa parte? Pessoal, alguma pergunta? Alguma dúvida? Ficou claro, né? Bom, a gente vai aproveitar e partir para o próximo exercício. O enunciado diz o seguinte: qual é o módulo da força eletrostática entre o íon de sódio monoionizado, Na+, de carga mais zero, e o íon de cloro monoionizado, cloro menos, de carga menos zero, e um cristal de sal de cozinha, se a distância entre os íons, né, é de 2,82 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Né? Então, nós temos cloro, né, e sódio. Cloro, né, Cl-, né, e sódio Na+. Então, nós temos forças de atração. Né? A distância, né, entre esses dois íons, né, é de 2,82 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Né? Isso em um cristal de sal de cozinha. Ele pede para calcular essa força eletrostática. Mais uma vez, que a gente vai utilizar aqui, né? A lei de Coulomb. F igual K, Q1 vezes Q2 sobre R2, R, né, elevado ao quadrado. Tá? Quem é o Q1? Né? É a carga elementar. E Q2 também é a carga elementar. Tá? Olha lá. Constante eletrostática, 8,99 vezes 10 a nona, unidade do sistema internacional. Q1 e Q2, o módulo de Q1 é igual ao módulo de Q2, que é o valor do módulo da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Né? Elevado ao quadrado, né? Já que estou multiplicando a carga 1 vezes a carga 2. Olha lá, a distância, né? 2,82 vezes 10 elevado a menos 10, né? Já está em unidade do sistema internacional, em metros. Então, a gente não vai precisar converter. Tá?
como todos os valores estão compatíveis, né, a gente pode fazer a resolução, né, dessa conta, resultando no valor de 2,89 vezes 10 elevado a menos 9 newton. Tá? Então, aqui é o valor do módulo da carga eletrostática entre, né, esses íons de sódio, né, e de cloro, isso num sal de cristal, um cristal de sal de cozinha. Tá? Tudo bem, gente? Tudo certinho, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem interromper a qualquer momento. Tá? O próximo problema diz o seguinte: o módulo da força eletrostática entre dois íons iguais, separados por uma distância de 5 vezes 10 elevado a menos 10 metros, é 3,7 vezes 10 elevado a menos 9 newtons. Item A. Qual é a carga de cada íon? Item B. Quantos elétrons estão faltando em cada íon? Fazendo assim com que os íons que o íon possua uma carga elétrica diferente de zero. Tá? Bom, seja Q a carga de cada íon. Para Q1 igual a Q2, nós temos Q+. Tá? O módulo da força entre os íons, que de acordo com o enunciado são positivos, é dado por, olha lá, F, né, igual Q1 vezes Q2, né, no caso Q1 igual a Q2. Né? Isso dividido por R ao quadrado, que é o nosso R? 5 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Né? E multiplicado pela constante eletrostática, 1 sobre 4πε0. A gente sabe que esse K corresponde ao valor de quê? 8,99 vezes 10 elevado a 9, unidade do sistema internacional. Tá? E, bom, ele quer saber quantos elétrons estão faltando. Então, a gente precisa o quê? Calcular a carga. Né? Olha lá, como é que a gente faz? Explicitamos o valor de Q. Então, Q vai ser igual a R, que multiplica a raiz quadrada de F sobre K. Nesse caso, K é o quê? É a constante eletrostática. Tá? Bom, substituindo os valores, olha lá, a gente observa e vê que os valores, as unidades estão todas ajustadas, unidade do sistema internacional, então a gente não precisa fazer as conversões. Não vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 10, né, que multiplica a raiz quadrada de 3,7 vezes 10 a menos 9, dividido por 8,99 vezes 10 elevado a 9. O resultado disso tudo nos dá o quê? O valor de 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. Tá? Bom, ok. Tá? Bom, então, com isso, nós calculamos o valor da carga de cada íon. Tá? O item B, quantos elétrons estão faltando em cada íon? Vamos lá. Seja N o número de elétrons que está faltando em cada íon. Nesse caso, olha lá, Q é igual a N vezes E. Né? A gente quer saber o valor de N, então esse E que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ser o quê? 3,2 vezes 10 elevado a 9, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui tem um erro de digitação. É 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. Tá? Então, resolvendo, né, nós temos como resultado igual a 2. Isso significa que são 2 elétrons que estão faltando. Tá? Tudo bem, gente? Tudo certinho, né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem interromper a qualquer momento. Tá? Nosso próximo problema diz o seguinte: elétrons e pósitrons são produzidos em reações nucleares, envolvendo prótons e nêutrons. Essas reações são conhecidas pelo nome genérico de decaimento beta.
Se um próton se transforma em um nêutron, é produzido um elétron ou um prósitron. Um pósitron. Se um nêutron se transforma em próton, é produzido um elétron ou um pósitron. Bom, nós temos a seguinte resposta. Como o próton é positivo e o nêutron é neutro, a partícula emitida deve ser um pósitron, uma partícula positiva, para que a carga elétrica seja conservada. Tá? Então, se o próton ele é positivo e o nêutron não tem carga, consequentemente, só pode ser gerada, né? Só pode ser emitida uma carga positiva. Tá? Então, essa é a nossa resposta para o item A. Item B. Se o nêutron se transforma em um próton, é produzido um elétron ou um pósitron? Bom, neste caso, como o estado inicial tem carga zero, a soma das cargas das partículas produzidas deve ser zero. Como uma das partículas produzidas é um próton, né, carga positiva, né, a outra, consequentemente, deve ser um elétron, carga negativa, para que aconteça a conservação das cargas. Tá? O nosso próximo problema, né, se a gente for observar, ele parece mais com os problemas de química, que a gente precisa consultar a tabela periódica. Por isso que ele dá uma sugestão para consultar o apêndice F. Né? Então, vamos interpretar esse problema. Determine o valor de X nas seguintes reações nucleares. A. H1 mais Be9 indica que X mais N. Item B. C12 mais H1 indica X. Item C. 15, N15 mais H1 indica que HE 4 mais X. Tá? Como é que a gente vai calcular essa reação? A carga elétrica é conservada nas reações nucleares. Né? Como nenhuma das reações envolve um decaimento beta, né? O número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons são conservados. O número de massa, né, número total de núcleos, é definido como A igual a N mais Z. Né? A, número de massa, Z, número atômico e N, nêutron. O número atômico, né, o número de prótons de cada elemento, aparece no apêndice F do livro. Tá? Análise. Como o H1 possui um próton, um elétron e 0 nêutron, e o Be9 possui 4 prótons, 4 elétrons e 9 menos 4 igual a 5 nêutrons, e um nêutron ejetado na reação do nuclídeo X possui 1 mais 4 igual a 5 prótons. 1 mais 4 igual a 5 elétrons e 0 mais 5 menos 1 igual a 4 nêutrons. De acordo com o apêndice F, X é o boro, com o número de massa 5 mais 4 igual a 9, que corresponde a B9, né? O boro. E o item B, né? Para essa reação, né? Como o C12 possui 6 prótons, 6 elétrons e 12 menos 6 igual a 6 nêutrons, né? E o H1 possui um próton, um elétron e 0 nêutron, o nucleído X possui 6 mais 1 igual a 7 prótons, 6 mais 1 igual a 7 elétrons e 6 mais 0 igual a 6 nêutrons. De acordo com o apêndice F, X é um nitrogênio, com número de massa 7 mais 6 igual a 13. Corresponde ao nitrogênio 13. Tá? E, por último, o item C. Né? Como N15 possui 7 prótons, 7 elétrons e 15 menos 7 igual a 8 nêutrons, o H1 possui um próton, um elétron e 0 nêutron. E o HE4 possui 2 prótons, 2 elétrons e 4 menos 2 igual a 2 nêutrons. O nuclídeo X possui 7 mais 1 menos 2 igual a 6 prótons, 6 elétrons e 8 mais 0 menos 2, que é igual a 6 nêutrons. De acordo com o apêndice F, X é o carbono, com um número de massa 6 mais 6 igual a 12. Isso é o carbono 12.
Tá? Bom, com isso, nós finalizamos, né, o nosso exercício.